Que chamar a moçada aí para assistir a nossa entrevista hoje aqui, nosso papo com o doutor Vinícius. Velho, antes do Vinícius, quero dizer que nós estamos ao vivo pela Nova Era FM, grande Nova Era FM, aí meu amigo Luz Van Ravo, Rádio Comunitária Nova Era FM, e eu não poderia deixar de citar aqui os apoiadores da Nova Era, que são caras que mantêm a Nova Era no ar, né? Essas instituições, essas pequenas empresas, esses camaradas aí. Agradecer ao Sinteac, agradecer a Droga Luz, agradecer a Clínica Asmed, agradecer a Cena Promotora, Maicon Taxista, grande Maicon, meu primo, Ronce Material de Construções, Credicarmo, agradecer ao consultório odontológico da doutora Raquel Viana, o doutor Cacá Rocha, cirurgião dentista, atende lá, Altemir Serviços Contábeis, né, está aí com o melhor escritório de contabilidade de TK. O homem opera aí com uma grande quantidade de empresas e também, né, de pessoas físicas. A LM Bike, Rei da Capinha, Gilvan Variedade, grande Gilvan, Sicredi, a sua cooperativa de crédito, Topcar Mobilidade Urbana e Sapatinho de Luxo. Olha a galera que ajuda aí a Nova Era a se manter no ar. Daqui a pouquinho eu vou falar dos nossos parceiros aqui do podcast, a galera que nos dá uma força aí para a gente estar no ar nessa terça-feira, também na quarta e na quinta-feira. Amanhã nós vamos ter aqui nada mais nada menos do que o secretário de Saúde, Mackenzie Oliveira, né? E o Mackenzie já requisitou aí um som do Slipknot no fundo musical para ele poder dar o boa tarde dele. Grande Mackenzie, amanhã nós vamos estar juntos aí. Velho, então nós vamos falar agora com o doutor Vinícius Longhi. Conheço o Vinícius de muito tempo e agora o cara é médico, cirurgião dentista, aliás, cirurgião clínico geral, cirurgião dentista é o Cacá, rapaz. Cacá, tô com o Cacá na cabeça. Falando tanto do Cacá que tá lembrando de mim. E o Vinícius está aqui para dar um oi para você. Vinícius, cara, boa tarde, como é que tu tá, meu irmão? Boa tarde, meu amigo, tô bem, graças a Deus, tudo na paz, tudo tranquilo. Puxa esse microfone mais para perto de ti, ou então tu vai mais para perto de... Aí, agora ficou bom, né? Vinícius, velho, o nosso encontro aqui é para a gente conhecer um pouquinho da tua vida, né? O povo te conhecer, saber aí do teu trabalho e também, né, contar um pouquinho aí, né, dessa maratona que é se formar em médicos, especialmente estudar na Bolívia, né? Então, primeiro tu se apresenta aí, quem é o Vinícius, quem é o doutor Vinícius, de onde tu vem, cara? O Vinícius, assim, olha, ele é aqui de Tarauacá mesmo, eu nasci aqui em Tarauacá, só que muito cedo, tinha aproximadamente assim 12 para 13 anos de idade, eu fui embora, fui estudar fora. Meus pais me mandaram para o Espírito Santo para fazer meus estudos lá. Passei um bom tempo, cara, fora daqui, muito tempo mesmo. E eu voltava sempre nas férias, tanto que a gente se conhece dessa época, né? Que eu voltava nas férias e a gente se encontrava aí, encontrava a Jana, o G, todo mundo, era muito legal. E passei muito tempo fora, eu fiquei aproximadamente 9, ou se eu não me engano, foram 10 anos fora daqui de Tarauacá. Voltei, passei um tempo trabalhando aqui e logo em seguida veio aquela ideia de fazer medicina. E aí meu pai, naquela época, a gente quando é mais jovem, a gente é um pouco rebelde, tem aquela situação, meu filho tem que tomar o rumo, vamos fazer alguma coisa. Mas eu sempre gostei, cara, eu tenho uma irmã que é médica. Hoje em dia ela é pediatra, ela trabalha em UTI pediátrica lá em São Paulo. E eu sempre gostei, eu sempre tive aquela paixão por essa profissão, gostava de ver as coisas que ela me contava, porque eu morei um tempo com ela, lá no Espírito Santo. E eu fui me apaixonando. E quando eu voltei aqui pro Acre, eu passei um tempo trabalhando aqui, cara, vou te falar, eu não gostava de comércio assim, olha. Não, né? Não gostava. Eu ia pro comércio, meus pais têm um comércio aqui em Tarauacá, e eu não me identifiquei com aquilo, fazenda também eu não me identifiquei. E ficou aquele desejo no meu coração de realmente fazer medicina. E eu fui para Cochabamba, lá no meio da Bolívia, uma cidade fria, de clima bem 4, 5 graus em algumas épocas do ano, 6, 12. Quando tá quente lá faz 20 graus. Aqui em Tarauacá, 20 graus, a gente tá todo mundo encapado, né? Vinícius, um jovem sair de Tarauacá, sair para estudar na Bolívia é uma epopeia, né? Independente se você vai para uma universidade pública ou se vai para uma universidade particular. Mas, queira ou não, é outro país, é outra cultura. Como é isso mesmo? Como é esse processo todo? Chegar lá, se adaptar? Conta detalhes aí para nós. Assim, olha, eu cheguei lá, assim, bem perdido. Eu conhecia, se eu não me engano, somente uma pessoa, eram duas que já estavam lá. E eu busquei, assim, orientação com essas pessoas para que eles pudessem me auxiliar, pelo menos falar onde é que eu ia morar para me poder estudar. E eu fui mesmo para o centro da Bolívia, eu não fiquei na fronteira, cara. Então lá era somente o espanhol.
Não tinha essa de vou quebrar um português aqui que eles vão entender, eles não entendiam. Então assim, a adaptação inicial é muito complicada, para você ver. Eu morei fora dos meus 12 mais ou menos até os meus 20 e poucos anos. Mas quando eu cheguei na Bolívia, cara, eu senti um baque enorme porque eu não sabia falar bem a língua. Eu estava longe de todo mundo que eu conhecia, eu não tinha um suporte emocional, eu não tinha um suporte para dizer, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na época que eu fui, assim, olha, era tão difícil porque para ligar para meus pais eu tinha que ir para um orelhãozinho, colocar aquela fichinha, lá ainda é fichinha. Tradicional. Tradicional fichinha, colocava a fichinha lá, você falava 10 minutos, a ligação caía que não dava tempo de falar mais. E gastava bastante para conversar. Então, cara, foi desse jeito, esse início, assim, eu lembro bem de uma cena, na minha primeira semana dentro lá da Bolívia, lá me preparando para iniciar as aulas, que eu sentei assim na beira da minha cama, minha casa não tinha nada, cara, que eu tinha acabado de chegar, tava tudo assim em arrumação lá, é um pouco precária a situação onde eu tava, e eu lembro que eu sentei na minha cama e chorei, cara. Eu falei, cara, eu vou desistir, eu vou voltar para casa porque tá muito difícil isso aqui, e nem tinha começado a aula ainda. Mas aí a gente liga para a mãe, liga para o pai, a mãe sempre dá um conselho legal e a gente retoma aquela iniciativa de fazer o que a gente veio para fazer e eu fiquei. E assim, bem no início, eu lembro das primeiras aulas que era engraçado que o professor falava e eles falam mais acelerado mesmo, eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para entender o que esses caras estão falando? E assim, é muito engraçado porque quando você menos se dá conta, você está entendendo praticamente tudo. E praticando e convivendo, porque lá a gente convivia muito mesmo com pessoas que falavam somente espanhol. Então, com o tempo eu fui me adaptando, foi ficando mais fácil essa rotina e muita coisa rolou. Você perguntando dessas fases assim de Bolívia, de dificuldade, em 2018 eu tive um estalo muito grande na minha vida. Eu comecei a estudar em 2013 e em 2018 bateu aquela sensação de caramba, daqui a pouco eu vou ser médico. E eu não me sentia confortável com a minha situação, eu queria ser diferente, eu queria ir por um caminho que eu via que a maioria das pessoas não iam. Eu nunca gostei assim, olha, muito desse negócio de manada, todo mundo vai para a direita, eu também vou para a direita, sabe? Eu sempre gostei de procurar um meio que fosse mais eficaz, que me desse uma liberdade, uma condição de trabalhar melhor. E aí, cara, eu tive uma ideia, não foi bem uma ideia, eu fui instruído por vídeos que eu assistia na época de pessoas famosas, o Wendel Carvalho, o próprio Caio Carneiro, não sei se você conhece. E esses caras me deram alguns feedbacks que eu levei para a minha vida e eu comecei a ler livros. Busquei alguns livros para me ajudar na minha formação, para me ajudar no meu pessoal mesmo. E, cara, eu lembro até hoje o primeiro livro que eu li, ele se chama O Milagre da Manhã. Inclusive eu indico para todo mundo aí que está assistindo, se puder ler. É um livro que transformou a minha vida, é um livro que trouxe uma mudança de pensamento, uma mudança de características na minha vida. E depois desse livro eu tive meio que um despertar. Eu falei, cara, eu não posso ficar fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo, porque eu vou alcançar os mesmos resultados que todo mundo está alcançando. E aí a partir disso, assim, olha, eu busquei estudar mais, me dedicar mais, me aperfeiçoar mais. E eu fui fazer meu internato. No final da faculdade a gente tem uma fase que se chama internato, né? O internato médico é 1 ano dentro de um hospital para a gente pegar a prática clínica. São, na verdade, 9 meses dentro de um hospital e 3 meses dentro de alguma comunidade, que a gente faz um serviço meio que social para o governo da Bolívia, né? E eu tive a oportunidade de fazer meu internato em Minas Gerais, cara. Foi uma coisa maravilhosa na época, eu fiquei muito feliz. Fazer o internato aqui no Brasil deu uma alavanca na minha carreira, principalmente em Minas Gerais, que é um centro de medicina muito grande. E eu aprendi demais, me desenvolvi demais. Isso foi no ano de 2019. E aí eu lembro assim, olha, que em setembro de 2019, eu tive que voltar para a Bolívia, depois de passar esse período lá em Minas Gerais, estudando. E, cara, lá eu fui para um lugar, eles faziam um sorteio. Na época era um sorteio. Quem tinha sorte ficava perto da cidade. Quem não tinha sorte, ou então Deus estava preparando alguma coisa muito grandiosa para a sua vida, ia para os lugares bem longe. Eu fui sorteado para ir para um lugar bem longe, cara. Eita. Eu fui para um lugar chamado Chipiriri. Era um lugar que tinha aproximadamente, talvez 3, 4 mil habitantes. Bem pequeno. Era uma estrada, né? Um povoado. Era uma estrada que tinha 2 ruas paralelas.
Não tinha supermercado, não tinha hotel. E aí eu, muito inocente, cara, eu cheguei lá, senhora, é engraçado essa história. Eu cheguei lá muito inocente, cheguei na porta do hospital que eu ia trabalhar e falei assim, hein, me fala aí onde que tem um hotel para me poder me hospedar enquanto eu arrumo um apartamentozinho para ficar. Aí a moça do hospital riu, era uma enfermeira, ela riu e disse assim, doutor, aqui não tem hotel não, e nem lugarzinho para ficar não, você vai morar aqui no hospital com a gente. Aí eu, nossa senhora. Bom, daqui a pouco o Vini fala mais. Vamos falar agora, meu amigo Igor e todos que estão nos assistindo aí, um abraço. Amanhã nós vamos ter aqui o secretário de Saúde, Mackenzie Oliveira. Mackenzie tem umas histórias boas. Nosso secretário de Saúde dá um trabalho muito bonito aí no município. Vamos conversar com ele amanhã. Agradecer ao Leandro Simões, LS Som. O povo está todo autoridade agora, Vinícius. Leandro, LS Som. Se você quer fazer sonorizar seu ambiente aí, o Leandro leva o som, independente de que tamanho seja a sua festa. E se precisar, ele leva os músicos e tal, tá entendendo? 999386041. Para bater cabeça carregando caixa de som, pedindo a caixa de som amplificada do vizinho, e aí, se queimar. Até o cara bota um som lá para ti, ainda leva o cantor. Então, 999386041. Leandro Simões. Drogaria Viver Bem do meu amigo Bubu. Muita promoção na Drogaria Viver Bem. Gente, tem muita promoção. Produtos de higiene, produtos de perfumaria, produtos de. E além da medicação, né? Muito medicamento barato. Se não tiver lá, o Bubu manda buscar. Tá bom? 992476547. Antes de bater perna, liga lá, conversa lá, vê se tem um medicamento, né? Pra te atender aí. Na João de Paiva, ali depois do Dedé da Acrebike ali. Autoposto Figueiredo é o posto do John, que a gente chama. Além do pontão lá na beira do rio, o John tem a distribuidora de gás. 3462-1557, liga aí que os meninos vão deixar o gás para ti. E tem, né, o posto de gasolina com combustível barato ali, um atendimento bacana, um cafezinho, uma água, um suco ali de vez em quando. Tem sempre a galera boa para tu bater um papo ali no posto do John. Um abraço pro John, pra família dele. Em breve o John vai estar aqui com a gente. Clínica São Bernardo, do Dr. Rodrigo. Além da Clínica São Bernardo, o Dr. Rodrigo agora tem o Labem, que é um laboratório que faz todos os exames que você precisa, com 10% de desconto, tá bom? Além dos profissionais que tem lá. 999245656, tua agenda aí em TK, e 999-269846, em Frejó, como diria aquele amigo meu. Tá bom, Vini? E aí, cara, tu foi pra esse povoado aí, quanto tempo tu passou lá? Como é que foi lá o trabalho, meu irmão? Nesse povoado, assim, olha, foram 3 meses. E aí, como eu estava te contando, eu cheguei na porta do hospital, me acolheram lá, né, nesse quarto lá. E eu, satisfeito que ia ficar num quarto, pelo menos ia ficar no quarto do hospital, ia ficar tudo bem. Cara, quando eu chego no quarto, eram 3 caminhas, um colchão que parecia um papelão. Pronto. E já tinham 2 pessoas hospedadas. A gente dividia quarto lá. Mas assim, a experiência em si, ela é muito gratificante. Consolida. A tua formação, exatamente. Né? E foram 3 meses de trabalho. E lá eu passei uma das situações que eu acho assim que para mim foi uma das situações mais desafiadoras da minha vida. O que aconteceu? A Bolívia na época estava em guerra civil. Era enfrentamento de camponeses com as pessoas da cidade, toda aquela confusão. E lá tudo eles resolvem com bloqueio. Então acabaram bloqueando as estradas que traziam suprimentos para o hospital onde eu estava hospedado, que eu estava trabalhando. Eu passei 1 mês comendo manga, assim, olha. Pronto. Cara, foi uma situação de desespero. Eu lembro que eu cheguei ao ponto de ver alguns pacientes que iam lá se consultar roubando manga lá no pé de manga. Eu ficava chateado, cara, que eu tava com fome querendo comer manga também. Mas tudo isso faz parte da formação. Faz parte da formação. E depois disso aí, depois dessa fase aí? Depois dessa fase eu retornei para o Brasil. A gente tem aquele passo de revalidação, né, que é muito desafiador luta, também. Né? E graças a Deus eu fui muito bem sucedido, passei na primeira fase da revalidação, passei na segunda fase que foi feita lá em Brasília e atualmente estou ativo trabalhando lá na Lab Clean. Daqui a pouco não fala da Lab Clean aí, como é que dia o Vini atende, né, ali na Lab Clean. Ô Vini, como é que tu tá vendo, sem falar da medicina, como é que tá vendo nossa Tarauacá depois que tu retornou? De quando tu saiu com 12 anos, depois tu ficou retornando, como é que tu viu a evolução do nosso município? Sem a gente entrar muito em debate político, essas coisas. Assim, olha, assim,
É muito gratificante, cara, a gente voltar a ver as pessoas da nossa infância, as origens, tudo mais. Eu fico assim muito feliz, principalmente quando eu encontro algum amigo que estudou comigo. Tarauacá se desenvolveu, mas tem muito para melhorar, né? E a gente precisa melhorar em muitos aspectos que não vale a pena a gente entrar agora, porque nem é o objetivo, né? Como é que tá teu pai, seu Manel? Tá bem, pai, tá tudo bem. Eu acredito que ele esteja assistindo e todo orgulhoso, né? E a Celiames está ali no comando da loja. A loja é um universo ali, né? A dona Celiames é uma fera. Ali tem tudo. Eu sou do grupo de WhatsApp da loja, todo dia tem novidade ali, né? E a Alzira é cliente. Quando a Alzira chega na porta ali, o pessoal se anima ali e tal. Vini, velho, aí fez todo esse procedimento, veio trabalhar, né? Voltou para cá, se restabeleceu com a família. E agora tu está atendendo como clínico geral. Mas antes de falar que tu atende lá no LabClean, né, explica para as pessoas aí o que é o clínico geral, né? Porque nós temos aí as especialidades, tem o médico, o cardiologista, o infectologista, o gastro, e tu é uma espécie de pedagogo da medicina. Explica aí para a população saber mais. Olha, bem basicamente, assim, para não confundir ninguém, o clínico geral é o que vai fazer praticamente o primeiro atendimento, vai identificar o problema que a pessoa tem. Quando ele não consegue tratar, ele leva para um especialista para que tenha uma amplitude maior naquele tratamento, a gente encaminha. Mas basicamente é isso, é a primeira linha de atendimento para os pacientes para poder identificar e tratar a maioria dos problemas. Eu digo assim que 80%, 90% dos problemas quem trata é o clínico geral. O resto a gente encaminha para o especialista. Muito bom, deixa eu agradecer aí o meu amigo Leandro Abreu. Toma água aí, vem Marcenaria Império Rústico. Tu encomenda teus móveis aí, os móveis são rústicos mesmo, cara, pesadão e duráveis, né? E faz aí tua encomenda, 9993-2313, Leandro Abreu, faz um planinho para ti aí de pagamento bacana, faz teu orçamento. Cirurgião dentista, Dr. Cacá Rocha, o consultório fica ali, ele trabalha ali no consultório da doutora Raquel, em frente ao João Ribeiro. A sua saúde começa pela boca. Faça seu agendamento aí, vai tratar seus dentes, velho. 99207-3500, 9234-6634. Velho, vai arrumar seus dentes aí, meu irmão. Elisa Gastrobar, nossa querida Benoci. Esse final de semana foi um estouro. Domingo teve feijoada com som ao vivo, piscina, bombou lá, além do café da manhã, do almoço, do jantar, ali na antiga casa do seu Chico Sombra, ali, bem no centro da cidade. Um novo espaço aí, com cardápios variados, como eu falei, café da manhã, almoço e janta. E final de semana tem um movimento lá, tem piscina, tudo. 99958-4365. Se tu quiser fazer aí um evento lá, contrate aí, fale com a Benoci, tá bom? Vamos falar agora do LabClean, análise clínica, milhares de exames, laboratório, milhares de exames laboratoriais de rotina, né? E também especializados, né? Tem preventivo do câncer de colo, da próstata, né? Exame de paternidade, exame toxicológico e uma infinidade de exames, né? Tem atendimento médico, especialistas renomados, clínico geral, né? Especialidades diversas e ultrassonografia. Então, faça aí o seu agendamento lá, 999339834, e o doutor Vinícius trabalha lá, daqui a pouco ele vai falar. IDNET, muda para IDNET, tem a tua internet bem rápida aí, velho. Contrata aí o Delmar, 99921-2551. Vitória Eletro tá tocando fogo aí em todo o estoque, e o queima de estoque tá pegando aí, e o Igor vai veicular o vídeo da Vitória Eletro para tu ver como é que tá a parada aí. Vai, Igor. Liquidar, limpar o estoque e pra zerar tudo. Saldão de Ano Novo Vitória Eletro. Refrigerador Continental 370 litros Frost Free, 12 de 332,90 sem juros. Fritadeira elétrica Multilaser Air Fryer 4 litros, 12 de 44,90 sem juros. Bebedouro Coluna e BBL, 12 de 89,90 sem juros. Fogão Clarice Delicato 4 bocas, 12 de 64,90 sem juros. A Vitória Eletro, aqui é mais barato. Pois é, tá aí a Vitória Eletro. E quero mandar uma alô também pro Gilvan Variedade. Gente, ali do Gilvan, ali bem no centro da cidade, tu encontra de tudo. Tudo. Brinquedo, acessório pro teu celular, o pendrive, né? E tem assim
bonés, tem tudo ali no Gilvan, 999-987887. Vai lá fazer uma visita ali que tu compra de tudo. Bom, vamos falar agora do atendimento que o doutor Vinícius faz lá no Lab Clean. Né? Uma pessoa que queira marcar uma consulta contigo, Vinícius, como é que ela tem que fazer, velho? É bem simples assim, olha, é só ligar lá na Lab Clean e falar com alguma das atendentes lá. Você tem um número aí para falar para o pessoal? Número da Lab Clean agora, 999339834. Exatamente. Vocês querem marcar uma consulta com o doutor Vinícius, querem fazer uma análise? Exatamente, só marcar. Pronto. Aí, Vinícius, falando em consulta, velho, eu tenho acompanhado você no Instagram, né, na rede social, e você, além do trabalho que você faz lá atendendo as pessoas, né, e você tem prestado também assim um serviço de forma bem didática para os internautas, para as comunidades, né, você tem pautado muito assunto relacionado à medicina, né, e que tem assim dado um retorno. Eu tenho observado na sua página lá, e você, a primeira coisa que a gente lê lá é que você ajuda 5.000 pessoas, né, a ter uma saúde blindada. O que tu quer dizer com isso, Vinícius? Saúde blindada, Cioli, se refere ao seguinte termo. A gente tem uma tendência, principalmente aqui no Brasil, de esperar a doença aparecer para a gente tomar alguma consequência em relação a isso. Procurar remediar, né? Remediar, exatamente. E eu venho de uma linha de pensamento, e estudo isso praticamente todos os dias, de que a gente pode prevenir para que não venha a acontecer o problema. O remédio, na minha visão, é apenas vou segurar o problema ali com o remédio, enquanto eu corrijo as coisas que eu fiz para me tornar com aquela doença. Por exemplo, um diabético. Tá com diabetes, vai lá e toma o quê? O remédio. O remédio vai curar a diabetes? Provavelmente não, a gente não vê isso, né? A gente vê piorando, inclusive, com a medicação, segura ali para a pessoa não morrer, não ter um problema maior. Mas enquanto a gente toma o remédio, a gente precisa desfazer os problemas que a gente criou ao longo da vida, modificando a alimentação que a gente passou a vida toda fazendo errada, praticando uma atividade física que a gente passou a vida toda sem praticar, dormindo melhor, corrigindo pequenas coisas que vão se somando ali para o tratamento da diabetes ser eficaz e a pessoa ter uma saúde de volta, porque senão não funciona. A diabetes, as pessoas têm muito medo da hipertensão, porque ela causa o infarto, aquela coisa toda, aquela morte súbita. E a diabetes, se você não prestar atenção, ela é muito cruel, né, Vinícius? Ela é muito pior que a hipertensão. A diabetes, inclusive, é o que culmina em problemas cardíacos que levam ao infarto. As pessoas não se dão conta disso. Eu estou diabético e tudo bem. Continua comendo pão, continua metendo açúcar para dentro e tudo bem. Não é bem assim que funciona. E diz, por que a pessoa que está com diabetes, ela dá uma topada ali e aquele dedo ali não sara mais, aquela o sistema imunológico, assim, olha, fica zero. totalmente debilitado. A pessoa fica mais propensa a ter doenças, mais propensa a ter infarto, maior dificuldade de curação, E a visão também. A visão também afeta, pode perder pé. Se ela prolongar, dá muito problema, cara. Inclusive problema renal. Imagina, cara, esse negócio todo. Olha, eu li na tua página aí, tu falou sobre essa questão da imunidade. Como aumentar a imunidade? Quais são, assim, a base que tu orienta, assim, de forma mais genérica para as pessoas terem uma boa imunidade? No consultório, assim, olha, a gente tem a oportunidade de pedir exames, né, para dosar. Para dar uma olhada, né? Para dar uma olhada no que realmente a pessoa está precisando. Tem algumas coisas que a gente dosa, por exemplo, vitamina B12, B6, B9, B2, B1, vitamina D, magnésio, selênio, zinco. Então tem uma infinidade de exames que a gente pede para ver. Esses que eu falei são os elementos que fazem parte da nossa imunidade, da construção dela. Se tiverem baixos, qualquer um deles desregula a nossa imunidade. Então, aqui não tem como eu falar, você vai tomar isso e aquilo, porque não é uma consulta médica, né? Eu também não posso fazer isso. Entendo. Mas uma dica assim, bem legal para o pessoal que quer melhorar a imunidade, por exemplo, para repor vitamina D. Vitamina D a gente consegue repor pelo sol, sem protetor solar. E ao contrário do que muita gente pensa, não é o sol de 5 horas da tarde, não é o sol de 9 horas da manhã, aquele sol mais ameno, não, é o sol das 11 da manhã até as 3 da tarde. 10 a 15 minutos, pessoas de pele clara, 30, 40 minutos, pessoas de pele escura.
Com essa exposição ao sol praticamente todos os dias, a gente consegue repor a vitamina D. Já no caso da vitamina C, que muita gente gosta de suplementar também, 2 limões por dia em jejum. Pela manhã pega 200 ml de água ali, coloca num copinho, espreme 2 limões, está resolvido. Selênio, a gente pode suplementar com castanha do Pará. As castanhas oleaginosas, aqui é um pouco difícil de encontrar, mas quem tiver a condição de comprar pode estar fazendo isso. Outra maneira de suplementar, que aqui eu acho que é mais fácil, mais viável de encontrar, o própolis. O própolis você coloca num copinho ali 200 ml, um copinho de 200 ml, pinga de 15 a 20 gotinhas e pode tomar todo dia pela manhã, junto com limão, inclusive, para aumentar a imunidade. Doutor, mas o recomendável, né, é que você possa fazer uma bateria de exame para saber como é que está a sua imunidade. Senhora. E aí, a partir daí, você vai orientar, olha, tu precisa caminhar para isso. Aí a gente né? tem uma precisão muito grande, né? A gente sabe realmente o que está fazendo, não é ao bel prazer. As pessoas, elas são muito receosas quando usa-se o termo vitamina, né? As pessoas têm o receio de, eu vou tomar vitamina porque eu vou engordar, né, doutor? Que parada é essa, doutor? Isso é uma crença, né, que se criou. Né? Inclusive, meu avô é muito engraçado, assim, olha, eu falo, vou passar uma suplementação aqui para você e pode tomar despreocupado. Cara, ele fica com medo de tomar porque ele acha que é remédio, que vai fazer mal pro fígado, pro rim, mas é totalmente diferente. A realidade da vitamina é o seguinte: o ideal seria que a gente conquistasse ela pela alimentação. Isso. Uma alimentação adequada. Natural, né? Isso é muito difícil. Inclusive aqui, né, em Tarauacá, no interior, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar certas coisas, como a castanha do Pará que eu falei. Então, o ideal seria isso, mas não se adquire assim, é difícil. Então a gente precisa suplementar para evitar uma série de problemas, né? Mas não engorda. Não, isso é falácia. Muito bom. Falando em repor, doutor, eu vi que tu falou lá sobre o hormônio da felicidade, serotonina. Isso. Que isso, doutor? Como é que repõe isso, velho? A gente quando pratica, por exemplo... Tem que fazer o exame também, né, para saber, né? Tem também. A gente quando pratica atividade física, por exemplo, a gente gera uma sensação de bem-estar muito grande no organismo, né? Principalmente quando a gente já está praticando há algum tempo. Eu vejo muita gente que fala assim, olha, cara, eu comecei a fazer atividade física e não tá dando resultado não estou sentindo nada de melhora. Tá com uma semana que o cidadão está praticando. Então ao longo do tempo, o nosso corpo vai se adaptando e vai produzindo mais hormônios que trazem bem-estar. Isso ajuda na ansiedade, na depressão, no equilíbrio do emocional, ajuda a dormir melhor. Então é muito importante que a gente estimule. Como é que a gente estimula? Atividade física, praticando esporte, futebol, o que você gostar, não precisa ser musculação não. Alimentação, o mais colorida possível. Um prato colorido, assim, olha. Tem gente que come basicamente arroz, farinha, carne. É a base, né? É a base, mas isso aí é muito prejudicial para a nossa saúde. É extremamente inflamatório essa alimentação. A minha filha de 4 anos, eu cheguei a ficar impressionado porque ela pega uma alface, ela pega uma beterraba e sem nada ela pega na mão e come. Isso é maravilha. Saboreia, né? Eu achei incrível isso. Mas também não deixa de comer um pedaço de carne. Isso foi um hábito que foi implementado nela desde cedo, né? Foi, fica natural, né, pra criança. Fica na mesa, ela vai se habituando àquilo ali. E assim, a senhora... Ela pega uma beterraba e come, assim, incrível. Com facilidade, né? As pessoas ficam... Tem muito vídeo dela, assim, e os pais têm a tendência de falar assim, esse menino não come alface. Mas e a senhora come? Ela fala, não, como não, doutor? Pronto. Como que vai comer? Tem que ter o exemplo, né, a senhora? Ô Vini, vamos já caminhando aí, mas eu quero que tu fale, né, que todo mundo passou por isso, e até hoje tem muita gente ainda com essa síndrome, que é a síndrome do pós-Covid. O que é isso mesmo, meu irmão? Cara, a síndrome pós-Covid foi um problema aí que ainda está acontecendo, né? Eu atendo assim, muitas pessoas que ainda chegam com ela. O relato é mais ou menos assim, olha, doutor, eu era normal, não tinha nada, não sentia nada. Depois que eu peguei Covid, aconteceu isso. E a síndrome pós-Covid, o que acontece na base dela é um processo inflamatório muito grande no nosso organismo. O vírus do Covid, quando ele adentra o organismo, ele desencadeia no nosso corpo uma resposta imunitária, que é a defesa do nosso organismo. É como se fosse um quartel que está lá brigando para impedir que aquele vírus ataque demais a gente. Só que em algumas pessoas, devido condições de inflamação no organismo, de alimentação, de não praticar esporte, de sedentarismo ou outra situação qualquer, essas pessoas geram uma resposta muito exagerada a esse vírus,
causando essa inflamação que, ao invés de ser só para matar o vírus, ela inflama o organismo inteiro. E aí desencadeia problema em tudo. Vou te dar um exemplo. Se essa inflamação adentra o nosso organismo e vai para o cérebro pela corrente sanguínea, gera ansiedade, depressão, gera transtornos de memória, dificuldade de concentração, prejudica o sono. Aí vamos para outro exemplo, vai para o pâncreas, diabetes. Teve gente que teve diabetes transitória, 5 meses de diabetes, fazia suplementação, regulava aquela inflamação, curava. E o grande erro do pessoal que estava tratando a síndrome pós-Covid, assim, olha, é que eles queriam tratar a síndrome pós-Covid no problema. Ah, tá com diabetes? Toma um remédio para diabetes. Mas a base do problema era a inflamação. Então a gente tinha que atacar a inflamação para resolver o problema da diabetes. Foi muito louco esse período. Ô Vini, como é que tu passou aí o período mais forte da pandemia? Como é que foi isso? Tu tava fazendo o quê, velho? Cara, nessa época eu tava estudando muito, todos os dias. Eu nem peguei Covid, pra te ter ideia. Não, né? Não peguei Covid porque eu tava o dia todo trancado dentro de casa estudando para poder revalidar meu diploma. Que loucura aquilo, não foi, bicho? Uma loucura, cara. Uma situação assim. Te ver perdendo entes queridos, pessoas amigas da gente, no outro dia a gente vê morrer assim. Bicho, que coisa. E eu lembro da minha avó contando sobre a gripe espanhola, né? Que foi lá na Europa. 50 milhões de pessoas. Exatamente, que foi mais ou menos há 100 anos atrás, né? Foi, há 100 anos E aí atrás. eu achava uma coisa muito surreal, cara, aquilo. Como que aconteceu isso, vó? Não é possível. E agora a gente tem noção do que é viver uma pandemia, um negócio louco. Loucura. Vinícius, já estamos indo para finalizando aqui, mas eu antes quero que tu fale de um problema, né? Que as pessoas precisam estar atentas e muita gente acha que não precisa porque tal. É a questão da hipertensão. É silenciosa, né? Aí o sujeito se taca aí no sal, essa coisa toda, que é o bicho papão da hipertensão, e não faz a medição, né? Não toma medicação. Quando pensa que não, tá aí, dá uma travada, o sujeito quando vai se dá por si, já tá com um problema sério. Problema Como é muito que grave, fala né? aí da hipertensão, meu irmão? Assim, olha, a hipertensão, ela também passa por algumas coisas que são ditas assim um pouco erroneamente. O problema da hipertensão não é somente o sal. Não é, porque come muito sal. Cara, não adianta tirar o sal se você não pratica uma atividade física, se você não controla a sua alimentação. Vou te falar o que causa hipertensão. Sedentarismo, utilizar óleos vegetais, que é o óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, esses que a gente usa na cozinha, que dizem que é rico em ômega 6. Isso é pura propaganda falsa, cara, de verdade. Ômega 6 é altamente inflamatório para o nosso organismo, essa inflamação gera um problema nos vasos, inflama o vaso, aumenta a pressão dentro dele, gerando a hipertensão, o coração sofre porque tem que bombear muito mais sangue para poder vencer aquela pressão que está alta. E aí culmina nesse problema. A alimentação em si também é um problema gigantesco para a hipertensão. Uma alimentação rica em carboidratos, geralmente carboidratos complexos, industrializados, não é complexo, são industrializados. O que eu falo carboidrato industrializado? As pessoas vão no supermercado, compram aquele produto que já vem pré-pronto, com conservante, corante, não sei o que, um monte de coisa, abre aquele troço que é bem facinho de comer, mete para dentro. Cheio de sódio também para conservar. Então, o ideal para quem tem hipertensão é o quê? Tudo que for para descascar, você come. Macaxeira, descasca, vai comer. Cenoura, batata, vai descascar, vai comer. Tudo que for para desembalar, para abrir o pacote, evite, porque certamente vai te dar problema. A gente tem casos de pessoas também que têm deficiência de magnésio. E aí a deficiência de magnésio culmina também com a hipertensão. Eu já tive um paciente que eu tratei com magnésio e ele melhorou. Que bom. Tomava 3, 4 medicamentos, não baixava a pressão. Entrei com magnésio suplementação em doses adequadas, ele melhorou e me agradece até hoje. Muito bom, doutor Vinícius Longhi, nosso médico aí que atende lá no Lab Clean. Velho, tu quer agendar com o doutor Vinícius, vou te dar o número de novo de lá. E aí, ele faz uma parada mais uma avaliação mais legal em ti. 999-339834. E aí tu vai lá, ele te atende, né? E vocês trocam uma ideia, ele te orienta aí. Enfim, ele faz a famosa consulta. O ômega 3, doutor. Ômega que 3. é muito comum. Excelente. Excelente, aqui, né? assim, olha, aqui no Acre, a gente tem o peixe, né? Mas a gente não consome tanto quanto deveria. Porque as zonas lá de mar, né? Que é beira-mar, as pessoas consomem muito mais os frutos do mar, que são ricos em ômega 3 e ômega 6.
E aí a deficiência de ômega 3 e ômega 6, ela prejudica bastante o cérebro. O cérebro da gente, ele é rico em gordura, cara. Ele tem muita gordura, e a gordura é fundamental para compor, por exemplo, a bainha de mielina, que é um negocinho como se fosse um caninho de um fio, que ajuda com que os impulsos nervosos tenham uma direção correta e rápida. Então, quem tem deficiência de ômega 3 vai ter deficiência de memória, vai ter problema de cognição, pode sofrer com Alzheimer lá na frente, com Parkinson e outras doenças como a demência. A farmácia vende um potinho com as cápsulas ali, né? Vende. Aí tem uma questão também que tem que saber qual comprar, né? Porque algumas têm uma intoxicação com alumínio, algumas não são ômega 3 de qualidade. Tem uma dosagem certa de ômega 3. Como é que o camarada saca isso? O cara vai lá, diz, me dá um ômega 3. Aí a menina vai lá, pega na prateleira, tá aqui, tem esse. Aí geralmente o pessoal escolhe pelo preço, né? O que é mais barato o pessoal leva, mas não funciona bem assim. Por isso que tem que ter a orientação de alguém que entenda do assunto. Doutor, né? Pra gente fechar uma coisa que é muito comum e que as pessoas precisam saber o que significa. O que significa a febre? Ah, meu filho tá com febre, passou a noite com febre. O que é a febre, doutor? A febre, assim, olha, é uma defesa do nosso organismo para dizer que algo não tá certo, cara. Ó, tem alguma coisa errada, eu tô te avisando e tô me protegendo também. Porque a febre é o quê? Ela aumenta a temperatura do organismo na tentativa de matar aquele patógeno que está infectando a gente. É uma das primeiras defesas do nosso organismo. É o corpo em guerra com... É o corpo em guerra. Então, se a febre sobe, é para tentar eliminar aquele patógeno. E é necessário. Imagina se a gente não tivesse febre para avisar, a gente ia morrer sem saber que estava acontecendo algo, né? Porque é um aviso, um alerta muito grande para o nosso organismo. Muito bom, Igor ainda vai fazer nossas fotos, né, Igor? Mas assim, eu queria muito agradecer aqui ao Dr. Vinícius Longhi, né? Um sobrenome muito conhecido, família Longhi, a nossa querida Celiames e o seu Manuel, né? O Manuel já foi vereador, né? Celiames é professora. Né? Enfim, são pessoas aí da sociedade taracaense, e o Vinícius, um garoto, tornou-se um médico importante, estudioso, né? E quais são os teus planos aí para o futuro na medicina, Vini? Eu quero passar um tempo aqui em Tarauacá, atendendo um pouco aqui, ficar um pouco perto dos meus pais, né? Como eu comentei com vocês aí no início do podcast, eu saí de casa com 12 anos, então é importante para mim estar um pouco com eles e matar essa saudade. E logo mais eu vou buscar fazer uma residência, me especializar mais ainda e quem sabe voltar aqui para Tarauacá para mudar tudo isso aqui e fazer uma saúde muito melhor aqui, se Deus quiser. Muito bom, Vinícius, cara, foi muito legal o papo e nós vamos estar aí no YouTube. Você que está nos vendo no YouTube, dá um link aí, dá um like aí e faça parte da nossa comunidade, do nosso canal do YouTube. Muito legal saber que você está aí. E você que está ouvindo pela Nova Era, aquele abraço, muito legal. Obrigado a todos aí que estão ouvindo pela Nova Era. Você que está em casa ouvindo no seu quarto aí, né? E você que está ouvindo no seu celular, na sua banquinha aí, no seu carro, no seu táxi. Você que está nos ouvindo em qualquer lugar. Você que está nos assistindo pelo Facebook, um abraço. E amanhã nós vamos estar de volta. Amanhã o secretário de Saúde vai estar falando um pouco, né, de como a Secretaria de Saúde do município está organizada para enfrentar nessas dificuldades aqui. Pessoas estão voltando a ir para os postos de saúde de madrugada e as doenças dessa época já estão aí aparecendo, problemas já de enchente, chuva para todo lado, Carapanã em tudo que é canto, e enfim, Mackenzie vai estar aqui, um jovem secretário de saúde vai estar aqui com a gente. Vini, cara, mas foi muito legal. Que bom, senhor. Tô vindo aqui, meu irmão, te agradeço muito. Também agradeço muito pela oportunidade. E a tua câmera aqui para tu falar com o povo aí, velho. Mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo, que me mandaram mensagem aqui, né? O Sidney, meu amigo Sidney, tá assistindo. Acredito que meus pais também estejam. E toda a população de Tarauacá que está assistindo, quem precisar de ajuda médica, de qualidade, só procurar a gente lá na LabClinic, que com certeza você será muito bem recebido. Muito bom, amanhã a gente está de volta. Um abraço do Igor, nosso parceiro aí, um abraço da nossa equipe, Janaína Cioli, Janaína Furtado, Luzivan Alves, Igor aqui com a gente, um abraço amanhã. Eu tô de volta, um abraço, valeu.